Que viene desde Brasil y él quiere estar aquí frente a los micrófonos para decir algunas palabras. Hermano José, por favor, un cariñoso aplauso para nuestro hermano José. Bienvenido a Perú, hermanito, y bienvenido a la divina revelación Alfa y Omega. Gracias. Eu abro graças a todos vocês e também ao nosso irmão Eudélio e, sobretudo, graças ao nosso Deus, nosso Padre Celeste, Jeová, porque para mim é uma grande alegria estar aqui agora, porque eu pensava muito como chegar acá e não sabia como fazer isto, porque eu habito em Rio de Janeiro e é um pouco lejos de acá. Alguns, vou falar um pouquinho de mim também, como aconteceu as coisas até hoje, para me chegar acá. Como eu habito em Rio de Janeiro, alguns anos atrás, chegou a Rio de Janeiro uns irmãos peruanos. Eu pensava que estes irmãos foram bolivianos ou peruanos, mas hoje eu creio que estes irmãos eram mesmo peruanos. A maneira de falar, a maneira característica das pessoas, como eu miro hoje, creio que eram peruanos. E ele falava bem de irmão Antônio, falava bem da doutrina e também, eu não sei falar bem espanhol, eu vou falar como eu sei, falando um pouquinho em espanhol, um pouquinho em português, porque há palavras que eu não conheço em espanhol. Então, ele nos dava uma espécie de separatas pequenas, assim como pequenos divulgações, assim, pequenos papéis, em português, tudo em português, nunca em espanhol. E uma coisa me chamou a atenção é as imagens de los platillos voladores, porque quando eu era muito pequeno, habitando em Sergipe, onde eu nasci, porque eu sou sergipano, eu sou do estado de Sergipe. Sergipe é um estado pequeno que é ao lado de Bahia. Hoje eu habito em Rio de Janeiro, pero Sergipe é onde eu nasci. E quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, mais ou menos isto, mais ou menos às 7 horas da noite, 7h15 da noite, e eu escutei muitos meninos a gritar: olha, um platillo volador passa, um platillo volador, mira, é um platillo volador, mira. Aí quando eu olhei para arriba, eu vi uma coisa redonda, grande, circular, e ele girava em torno dele mesmo, assim, lentamente, e assim ele se direcionava, e aos poucos assim, e nós outros podíamos ver que era redondo, circular, e também porque ele vinha muito barro, porque a cidade de interior são barras, não são grandes, são barras, e ele ia assim, bem acima das casas, bem baixito, assim, e desapareceu na noite, na escuridão. Bem, esta coisa me ficou na minha memória há muito tempo. Como eu agora, habitando em Rio de Janeiro, eu vi esses irmãos de Peru que falava em la doutrina do Cordeiro de Deus, e tinha lá as imagens de platillos voladores,
isto me ha chamado a atenção. Aí eu comecei a escutar todas as coisas que ele nos falava, né? Falavam. E para mim era uma coisa interessante. Falava em não comer carne, falava em Jesus Cristo, que era uma outra coisa também que me gusta muito, é escutar todas as coisas a respeito de Jesus. Porque também há uma outra coisa que nem mesmo eu sabe. E eu, quando era pequeno, me gostava, muito, porque eu sou de família católica, e sempre pensei de me tornar um padre da Igreja Católica. Bem, isso era uma coisa que eu tinha dentro de mim mesmo, desde pequeno. Então, meu padre, ele sabendo disto, ele me enviou para um outro estado que se chama Pernambuco, em Brasil, um pouco lejos de Sergipe, por mais ou menos assim umas 6 horas de viagem. E eu passei 5 anos em um monastério de São Bento, em Garanhuns, em uma cidade que se chama Garanhuns, em Pernambuco. Pero eu não me tornei padre, porque eu creio que não era mesmo a vontade de Deus. E quando eu tinha 18 anos, meu padre não podia me levar hasta Garanhuns, hasta a cidade onde eu estudava, e nem mesmo me retornar lá de casa, porque ele era comerciante. Ele trabalhava com vacas, com bois, com animais, e vendia, e também ele conduzia caminhões, essas coisas assim. Não tinha tempo para me levar até o monastério em Garanhuns. E assim ele me disse: Mirro, se tu tens mesmo esta vocação, um dia tu vais ser padre. Se tu queres, tu vais ser monge. Monge é porque é do monastério de São Bento. Bem, e assim ele ha falado comigo para fazer meus estudos na cidade de Lagarto, uma pequena cidade, e justamente na cidade que eu vim de Plantilho Volador, quando eu era pequeno. E se és mesmo vocação, um dia tu vais volver e vais ser padre. E assim eu não volvi mais, não retornei mais ao monastério. Eu fiquei a Lagarto e continuei os estudos em Lagarto. E assim, como eu já tinha 18 anos, porque foi de 13 aos 18 anos, 5 anos no monastério. Aí, como eu não estava mais em monastério, eu comecei então a sair de concursos para começar a trabalhar. E assim comecei a dar, eu não sei como se diz em espanhol, dar classes, aulas, a classe primária, aos niños, a primeira hasta a quinta série de primário. E depois disto comecei a trabalhar mais e mais, e assim eu fiz, como se diz, fiz o verbo hacer. Eu fiz um outro concurso para o Instituto de Seguridade Social, e assim trabalhei, completando meus 35 anos em Rio de Janeiro. Hoje eu sou jubilado, e é por isso que eu vim cá com mais tranquilidade, por passar algum tempo cá, por aprender melhor, um pouco melhor, mais a doutrina. Porque, como digo ao irmão Délio, estudar a doutrina solo é difícil, porque uma coisa é porque eu não hablo bem a língua espanhola, o castelhano. Outra coisa, a pessoa sola que estuda solo, não tem assim muita aptidão, não tem muita alegria, porque a coisa é alegre, é buena, mas não tem muita estimulação. Quando a pessoa estuda a coisa como a hora, como eu estou aqui,
junto assim com muitas pessoas, é mais alegre, é mais estimulante. Aí eu, então, pensei bem, né? Eu não sabia como vendia carro. Então, eu Délio uma vez ao telefone, e eu telefonava de tempos em tempos, é o Délio, e ele me diz: olha, mira, se tu tienes oportunidade, de vir a Peru, é bueno, porque acá tu vas a aprender melhor, é mais rápido. E eu pensei bem, então, como ele me invitou, umas duas vezes, e eu então tomei a decisão de vir para cá, escutar melhor de perto, assim, a palavra de los hermanos acá, e assim aproveitar melhor, né? Então eu vou falar um pouquinho mais para quase encerrar. Então, é grande minha alegria estar aqui. Eu creio que esta alegria que eu tenho aqui hoje em meu coração é mais ou menos como a alegria que o irmão Antônio Corba tinha quando ele entrou a primeira vez em Partido Volador, que ele habla, que tinha uma alegria, ele pensava em gritar, falar qualquer coisa, ele estava muito contente, mas ele se contenia, ele não fazia esta. É como eu hoje. Hoje eu tenho esta alegria cá, adelante de vós outros, pero é difícil, eu não posso passar toda esta alegria, porque é muito grande. Para mim, poder ler os planos, os olhos, as cópias de los olhos, estar acá delante de vós outros, e todas estas coisas, é muito bueno, é muito grande. Então, mais uma vez, eu dou graças a Deus Padre por esta presença acá, e também por poder conhecer todos vós outros acá. Graças, irmão Délio, graças ao nosso irmão, e graças a todos vós outros. Vamos a poner una canción del hermano a continuación, hermanos y hermanos, antes de empezar lo que él ha compuesto. ¿Sí? ¿Sí? Adelante, hermano. Paz. A paz esteja com todas as gentes. O tempo é de paz. Povos todos da terra, não há tempo mais para a guerra. Temos a pobreza, a fome, a doença, a morte que já sobra por toda parte. Falta pão, o tempo é de paz, não de guerra. Sejamos amigos, sejamos irmãos. Os sinos tocam, o rapaz, o irmão e a igreja cantam. É tempo de paz. Paz é amizade, é perdoar, é o sorriso, é a alegria, é ser irmão de todos. O irmão índio já clama, canta, chora, grita, ouvi-lo e tê-lo como parente é paz. Parar com as derrubadas e com os incêndios nas florestas do Brasil e de toda a terra. Conservar o verde é paz, tranquilidade é ter terra pra morar, água pura pra beber, ar puro pra respirar, terra sem estufar. Paz
quiser dizer não à guerra, não às bombas. Paz é o silêncio, é amar, é o amor, é ter Deus no coração, o céu azul, o cosmos sem poluição é paz. Brasil, Estados Unidos, Rússia, Japão, Portugal, França, Alemanha, El Salvador, irmãozinhos, tribos todas, Israel, palestinos, Iraque, Oriente Médio, países todos da terra, o tempo é de paz, não de guerra. Amigos, sejamos irmãos. Paz, 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 paz. Pidiendo paz para todo el mundo, hermanas y hermanos, nuestro hermano José Fernando nos ha deleitado. Es bonita la canción. Y como esa, hay muchas canciones que tiene. Él es compositor, autor y compositor. Bueno, hermanas y hermanos, nos quedamos con eso. Y ahora me toca presentar a nuestro hermano José Goicoechea, estudioso de la Divina Revelación Alfa y Omega y de las Sagradas Escrituras. Hermano José, un cariñoso aplauso para él, pues, ¿ya?